Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise gráfica do token DOG Go to the Moon e também de outros tokens do ecossistema Runes. Então, sem mais delongas, deixa o like no vídeo e bora lá. Muito bem, galera. Começando aqui pelo token DOG, a gente está vendo ele no tempo gráfico semanal. Algumas coisas são observáveis aqui. O primeiro deles é que atualmente nós estamos fixando uma região de suporte por volta aí do 0,0017 dólares por unidade. E outra coisa importante, a DOG ela já caiu bastante, ainda se encontra numa tendência de baixa, mas aos poucos eu estou observando aqui um movimento que vai tender a sendo enfraquecido. A gente está observando, ó, topos e fundos descendentes. A próxima movimentação seria retestar esse fundo. E aí a grande questão é, será que ele de fato vai retestar o fundo para tentar perder ou vai criar levemente um fundo ascendente em relação ao fundo anterior para tentar um pivô para romper de fato essa região de médias? A média 10, média móvel exponencial de 10 semanas aqui, ela tem atuado muito fortemente como uma região de resistência. Então ela bateu na média, rejeitou, aqui é a mesma coisa, ó, bateu na média, rejeitou, bateu na média, rejeitou e assim por diante. E aí é claro que no curto prazo, se a DOG conseguir romper essa máxima aqui, ó, essa região de 0,0028 aproximadamente, ela pode muito bem querer vir retestar a EMA 10 mais uma vez, e aqui provavelmente a galera vai shortar essa região, botando os stops um pouco acima para tentar derrubar o preço mais uma vez. O ponto positivo é que essa tendência aos poucos, pelo menos na minha avaliação, ela está sendo enfraquecida. E quando a gente olha o padrão de algumas moedas, criptomoedas memes aqui, mais ou menos nessa mesma linha da DOG, a gente observa que muitas moedas, antes de grandes explosões, elas passam por um longo período de acumulação. Então a minha expectativa, galera, o meu palpite para essa moeda é que ela comece a acumular e comece a meio que lateralizar por um longo período, provavelmente. É claro que isso vai depender do Bitcoin e se o Bitcoin vai ou não romper os padrões e retomar a grande tendência no tempo gráfico semanal, mas enquanto isso não acontece, eu acredito que a DOG vai ficar trabalhando, né, nessa zona de canal. Então, ora ela vem retestar o topo, ora o fundo e assim por diante, até que de fato, quando o Bitcoin resolver nos alegrar, aí sim a DOG ela poderá ter uma reversão, um padrão de reversão, rompendo médias do tempo gráfico semanal e de fato indo para a lua. Olhando agora no tempo gráfico diário, eu observo aqui que a EMA80 é uma excelente região para shortar esse ativo. Então foram dois shorts aqui muito bem sucedidos, né, para quem conseguiu shortar essa movimentação. E aí aquela história, ó, se ela conseguir romper essa máxima, que é a máxima que eu mostrei para vocês no tempo gráfico semanal, o alvo da DOGS, na minha opinião, seria a região da EMA80 mais uma vez. Então, observar por sinais de venda nessa região aqui talvez seja um ponto bem interessante. E para fechar, no tempo gráfico de 4 horas, eu tô bem de olho nesse padrãozinho arredondado, que é um padrãozinho de tentativa de formação de fundo, pelo menos um fundo de curto prazo ou de curtíssimo prazo, se você preferir. Esse padrão aqui, a expectativa é que a gente tenha um padrão de xícara, depois a formação da alça da xícara para, de fato, uma possível movimentação de alta, obviamente, dependendo do desempenho do Bitcoin agora no curtíssimo prazo, tá? Se você olhar o próprio tempo gráfico de 4 horas do Bitcoin, o Bitcoin, ele tá trabalhando aqui na EMA 80 do tempo gráfico de 4 horas. Se essa EMA for rompida, né, se isso aqui for apenas uma acumulação para continuar subindo e uma grande movimentação de alta de curtíssimo prazo se iniciar, a DOGS provavelmente vai cumprir esse papelzinho, esse desenho aqui pra gente. E seria praticamente esse desenho que eu acabei de fazer aqui, aquele clássico padrãozinho de cup and handle, xícara, ou seja lá como você queira chamar esse padrãozinho gráfico. E é claro, né, nesse contexto, o alvo para essa movimentação seria praticamente o tamanho aí da xícara, né? Poderia levar o preço da DOGS para essa região aqui, ó, 0,003,045, alguma coisa assim, que aí a gente pode vir para o tempo gráfico diário. Tá bem longe ainda, né? Seria um alvo de curtíssimo prazo aqui no caso, né? Estaria bem longe da EMA80, então daria para levar um trade pelo menos até essa região para quem quiser correr um pouco mais de risco, obviamente fazendo o seu devido gerenciamento. RSIC, que lá na Gate.io você encontra como Runecoin. Essa moeda aqui, ela deu uma grande movimentação de alta, bateu na EMA80, o pessoal shortou mais uma vez, e aí agora ela não conseguiu sustentar essa alta, né? E veio caindo desde então, fazendo estruturinha de baixa de topos e fundos descendentes. A gente consegue observar aqui um padrão de uma linha de tendência, mais ou menos que se assemelha como um micro canal, um canalzinho de baixa, que
que é o que a gente está observando. Esses canais eles tendem a romper para cima e eu olharia, portanto, a região de suporte daqui de baixo. Ó. Então esse suporte aqui desse pavio, desse fechamento, aliás, é uma região onde possivelmente os compradores eles vão tentar defender nessa zona. Mas é claro que isso aqui pode romper antes desse suporte chegar. E aí, caso haja um rompimento em alguma região e ele consiga passar pelas médias, que são regiões claramente de resistência para o preço, né, onde o pessoal costuma shortar, se essa região aqui ela conseguir ser rompida, o alvo seria a zona da M80, mais uma vez, onde provavelmente o preço não vai conseguir passar em primeira mão, pelo menos no curto prazo. Games, essa aqui já tá um pouquinho mais bonitinha, né? Por quê? Porque ela já tá respeitando uma zona de suporte aqui embaixo, que é a região dos 14, 15 centavos de dólar aproximadamente. Aqui, se ela conseguir construir uma estrutura de fundo arredondado, pode ser que mais para frente apareça um padrãozinho de xícara nessa região, para possivelmente buscar a zona da M80 ali mais uma vez. Essa região, eu não espero que ele consiga passar dela de uma vez, né? É possível e muito provável que essa região segure o preço aí como uma resistência. E para fechar com chave de ouro, Satoshi Nakamoto. Essa aqui não tá muito bonita, pessoal, não que as outras estejam também, mas de qualquer forma é um padrão que ele vai derretendo devagarzinho. Então o preço está fazendo topos e fundos descendentes abaixo das médias e aos poucos a galera ela tá simplesmente alfaçando, né? O pessoal tá saindo aqui dessa moeda, pelo menos por hora, ainda em busca, ainda em descoberta de um fundo. Essa moeda não encontrou uma região de fundo para atuar ainda como uma região de suporte, tá? Então a gente aguarda pacientemente a formação desse fundo. Possivelmente, né, quem sabe mais para frente aqui um padrão de xícara mais uma vez poderia aparecer, ou em um determinado momento ela vai conseguir encontrar uma região de equilíbrio entre a oferta e demanda. E aí a partir desse ponto poderia dar trades interessantes, mas aí a gente tem que observar isso aí acontecendo. Valeu? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje bem curtinho, espero que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida aí deixa pra gente nos comentários. Um abraço, fiquem todos com Deus, na humildade, pra cima deles e tamo junto.